Tudo em paz? Sim, glória a Deus por isso. Tem muita gente que está aqui nos visitando pela primeira vez hoje. Que todos vocês sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, tá certo? Faça dessa casa a sua casa. E desse irmão que está do seu lado, o seu irmão também. Amém? Fala para ele assim: você é meu irmão. Somos um em Cristo. Tá certo? Uma família tem gente de todo tipo, né? Gente boa, estou falando de gente boa. Gente boa, de todo tipo. Mas cada um dentro das suas qualidades, né? É ou não é? Essa é a igreja. Esse negócio que está ainda em processo. A igreja é um negócio que está em processo. Um dia, nós chegaremos a ser como o nosso Senhor, Ele é. Perfeito. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a gente passa por estações. Fala estações. Estações da vida. Cada um de vocês provavelmente esteja em uma estação que é diferente da minha. Tanto na idade, em vários níveis, né? Então, mas Deus, ele tem uma estação própria. Fala, Deus, Ele tem uma estação para mim. E essa estação, ela é boa. Ela traz alegria, ela traz contentamento e traz propósito para a minha vida. Essa estação é o Kairós de Deus. No Kairós de Deus tudo está pronto. Tudo está pronto, tudo está bem feito. Quando Deus criou a terra, Ele olhou para a criação dEle e falou assim: como eu estou satisfeito com aquilo que Ele criou, inclusive com você. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Muitas vezes nós escutamos outras coisas, né? Mas Deus, Ele é bom. Ele é bom. É um Pai amoroso. Como a gente pode expressar esse amor? Como a gente pode entender esse amor de Deus? E Ele tentou explicar isso para nós através da vinda do Filho. Ele enviou o Filho dEle como um recado, como uma mensagem para mim e para você, falando assim: eu amo o homem. Eu amo o que eu criei. Porque eu amo, eu não quero que nada se perca. Não é assim? Tá certo? Então Deus tem vida plena. Fala, Deus tem vida plena. Mas eu preciso entender aonde é que eu encontro essa vida plena. Não é em todo lugar que eu encontro vida plena. E eu quero falar nessa manhã de um segredo. Não fala para ninguém, tá? De um segredo que a Bíblia revela. Que é como ter uma vida suprida em Deus. O homem busca de um lado para outro ser suprido. Não é assim? Adão, ele era um ser totalmente suprido na presença de Deus. Ele não tinha necessidades. Fala a palavra necessidade. Ele não tinha necessidade. Porque ele tinha quem? Ele tinha Deus. Porém, quando o homem saiu da presença de Deus, ele passou a ter que produzir pelas próprias mãos. E pelo suor do seu rosto, ele iria ter que produzir o seu suprimento. Até aí, está ok. O problema é que, automaticamente, o homem passou a fazer isso sem a presença de Deus. E passou a produzir, e passou a produzir, e passou a produzir, entendendo que a produção que ele estava fazendo iria suprir a necessidade dele. Algumas necessidades essa produção supre, mas nem todas. Não é assim? E nós vivemos num mundo hoje onde nós somos conhecidos ou medimos por aquilo que nós temos. Onde você mora? Aí você fala o seu endereço. Dependendo do endereço, o cara fala assim: o cara está rico. Ou o zip code, Ou dependendo do zip code, o cara fala assim: esse irmão está precisando de oração. Porque nós qualificamos o ter mais do que ser. Para Deus o processo é ao contrário. Ele olha para você e deseja que você seja.
E como consequência, ele vai te dar tudo o que você precisa. Tá certo? Filipenses 4,13 fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava trazendo um segredo que ele aprendeu e estava ensinando nessa situação a igreja de Filipos o que é ter uma vida suprida em Deus. O apóstolo Paulo tinha todas as necessidades dele supridas, humanamente falando? Tinha ou não tinha? Talvez um cara que estava passando por tanta necessidade, humanamente falando, se olhava para o apóstolo Paulo e falava assim: esse irmão, coitado, precisa de Deus. Preso, né? Abandonado. Deve ter feito alguma coisa errada esse menino. Mas não era. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, ele aprendeu, ele encontrou um lugar. E mesmo que ele passasse por necessidades, ele era uma pessoa suprida. Uma pessoa inteira em Deus. As necessidades são acompanhadas de ensinamento. Por isso, quando passamos por necessidades, precisamos perguntar: o que eu preciso aprender através delas? E a primeira coisa que eu preciso aprender é que as necessidades fazem parte da vida. Quero viver uma vida sem necessidades. No céu. Lá você vai ter uma vida sem, mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos passar por aflições, necessidades. Filipenses 4,12 fala assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Nem sempre temos tudo o que achamos ideal para viver. Sabe o ideal? O American Dream. O sonho americano. Você já ouviu dele? Não. Já escutou a respeito desse sonho? Para você viver o ideal, você tem que ter isso. Tem que trabalhar assim. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Por isso, aprender a lidar com as realidades de maneira saudável é fundamental para aprender que as necessidades irão fazer parte da sua vida. Quem tem uma necessidade migratória hoje? Levanta a mão. Quem tem uma necessidade financeira? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Quem tem uma necessidade emocional? Quem tem uma necessidade espiritual? Viver é aprender a passar por necessidade. Tá certo? Mas outra coisa que eu preciso aprender, que as necessidades nunca serão maiores do que você possa suportar. 1 Coríntios 10,13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento, para que vocês possam suportar. As necessidades ou provas que passamos têm a supervisão de Deus. Olha o supervisor aí. Quem traz a supervisão da prova que muitas vezes nós passamos? Deus. Ele não deixará que sejamos provados além da nossa capacidade de suportar. A prova vem acompanhada de livramento. Toda prova, ela vem acompanhada com se é Deus, não estou falando prova que muitas vezes a gente futuca e cria. Não estou falando de coisas que nós nos envolvemos. Se é Deus que está permitindo nós passarmos por alguma situação, toda prova que nós passarmos, juntamente com a prova, tem a supervisão de Deus. Deus, ele está te acompanhando na prova. Você entende isso? Não. Estou sozinho. Não está. Deus, ele está com a supervisão dele sobre o momento que você está passando. Nada foge do controle de Deus.
até aquilo que você acha que vai além das suas forças. Não está além. Deus está sabendo exatamente o que está acontecendo. Você entende isso? Não? Outra coisa que eu preciso aprender. As necessidades ou as provas, elas me fazem crescer. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E a gente sabe o contexto, quem estava falando isso? O forte apóstolo Paulo reconhece que a necessidade dele fazia ele crescer, aprender mais, conhecer quem é Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todas as coisas, as que eu entendo e as que eu não entendo, elas cooperam para um propósito. Muita coisa que eu passei há 4 anos atrás eu não entendia. Eu falava, Deus, o Senhor não pode estar nesse negócio. Hoje eu olho e vejo o quanto Deus estava nesse negócio. Porque todas as coisas. Você ama Deus? Você ama Deus? Você quer andar segundo o propósito dele? Então, tudo o que está acontecendo na sua vida, se não foi projeto que você inventou, que deu cabeçada, se são situações que você está passando e você entende que é Deus que está te levando a passar por elas, elas têm um propósito. Lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar o que José falou. Foi bom eu ter passado por essas necessidades, porque as necessidades me ensinaram os preceitos de Deus, me revelaram quem é o Deus que permite eu passar pela prova, mas não me deixa sozinho. Ele me suporta. E juntamente com a prova, juntamente com a necessidade, eu tenho a própria presença dele. Tá certo? Então, essa é a parte introdutória dessa palavra. Eu preciso aprender que as necessidades vão fazer parte da minha vida, que elas não serão maiores do que eu possa suportar e que elas trazem ensinamento. Passar por necessidade é bom ou é ruim? Vou voltar de novo a palavra. Pega lá de novo na introdução. Passar por necessidades. As necessidades fazem parte da vida, mas elas são acompanhadas de ensinamento. Tá certo? Vamos aplicar essa palavra? O contexto bíblico está em Filipenses 4:6, que fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente.
em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Verso 13, leia, por favor. 1, 2, 3. Quantas vezes nós usamos esse verso? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquele outro. Pode? Sim, mas em quem? E esse verso tem um contexto. Esse verso é o resultado de um contexto. Ele aprendeu todas as coisas, porque antes de aprender todas as coisas, ele passou por circunstâncias, ele passou por privações, ele passou por necessidades, ele passou por abandonos, ele passou por, às vezes, foi privado até mesmo das necessidades necessárias. Mas ele entendeu uma coisa: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, quando eu passo por necessidades, escute isso, quando eu passo por necessidades, tem um que pode me fortalecer, que pode me fazer forte, que pode me ensinar, que eu saio daquele lugar não da mesma maneira que eu entrei. Necessidade é um treinamento de Deus, que Deus permite nós passarmos por ela, porque tem coisa maior lá na frente. Você entende isso? Não? O apóstolo Paulo, mesmo passando necessidades, nos ensina o segredo que aprendeu para viver suprido. E a primeira coisa que eu quero aplicar é: tudo é possível em Cristo. Fala, tudo é possível em Cristo. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E aqui está o coração dessa mensagem. Tudo eu posso em quem? Sem ele, não posso nada. Parece um negócio antagônico, né? E é antagônico. Nele, posso tudo. Sem ele, se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o meu trabalho. Eu trabalho, mas não vejo o resultado do trabalho. Pedro passa a noite pescando. Vê o resultado do trabalho? Jesus aparece pela manhã e fala assim: Pedro, se eu não edificar o teu trabalho, todo o teu trabalho será em vão. Filipenses 4:13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu aprendo que é uma posição que eu tenho em Cristo. É um lugar, é uma dispensa, é um lugar onde eu passo a frequentar, onde a minha vida ela é suprida. É Deus que supre todas as minhas necessidades através de Cristo Jesus. Tudo está pronto. Tudo que eu preciso está pronto. Deus já fez toda a criação. Toda a criação está pronta. Ele abençoou a criação e falou: está pronto. O que você precisa já está pronto. Mas aonde que está pronto? Em Cristo. Eu ainda estou em processos, mas tudo aquilo que é propósito de Deus já está pronto. Por isso eu preciso continuar nos processos para chegar no lugar que Deus tem preparado para a minha vida. Cristo é a nossa fonte de suprimento emocional, espiritual e físico. Tudo o que precisamos encontramos em Cristo. Tudo acontece através dele. Tudo é possível ao que crê nele. Nele, através dele. Por ele são todas as coisas. Todas as profecias do Velho Testamento, basicamente todas elas se cumpriram. As que não se cumpriram no Velho Testamento se cumpriram em Cristo. E as poucas que ainda precisam se cumprir, se cumprirão quando? Na segunda volta de Cristo.
Tudo é por Ele, através dele. A igreja é a razão da igreja existir, é Cristo. A razão de você existir é porque Cristo morreu na cruz por mim e por você e nos trouxe vida. E além de vida, trouxe propósito e vida plena para nós. Por isso, Cristo não é uma opção de vida, não é algo que se oferece, é uma necessidade para poder suprir a necessidade maior que o homem tem de viver afastado de Deus. O homem vive necessidades porque não entendeu a maior necessidade de todas, que é de se aproximar de Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo estava finalizando a carta de Filipos, ensinando isso para aquela igreja. Vocês vão passar por necessidades. Tenham calma. As necessidades também vão passar, vocês vão vencer. Assim como Cristo venceu, vocês também irão vencer. Mas entendam que tudo é por causa de Cristo. Cristo é o centro da igreja. Eu não sou o centro do universo. A igreja não vai funcionar porque eu gosto ou eu não gosto dessa maneira. As coisas não funcionam assim. Cristo é o centro da igreja e tudo deve funcionar em torno dele, inclusive a sua vida, queridão. Eu penso assim, muda a metanoia, muda a cabecinha para pensar como Cristo pensa, para que você possa ser suprido. Não é assim? Amém? A segunda coisa que eu preciso entender, que o apóstolo Paulo trouxe, aprender a trocar as preocupações pela paz, através da oração. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e o que mais? A mente de você. A preocupação e a oração são duas grandes forças que se opõem na vida cristã. Por isso a oração, súplica e ações de graças são o antídoto contra as preocupações. Por sua vez, como resultado, a paz, que é a comunhão, funciona como um escudo, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por que a mente e o coração? Porque a mente projeta, o coração executa. Fala, a mente projeta e o coração executa. Se não tiver guardado de paz, paz significa comunhão. Eu voltei a ter paz com Jesus e com Deus. Por isso eu tenho comunhão com Deus. Olha o que fala Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Quem pode condenar a sua vida? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja de Roma. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Toda condenação, inclusive a do inimigo, ele nos justifica. Porque toda vez que eu erro, Deus, ele é amor, mas ele também é justo. Vivemos o tempo da graça, o tempo onde o amor de Deus sobressai sobre todas as coisas. Mas vai chegar um momento que Deus vai aplicar a justiça dele sobre a terra. Que é isso? Porque a graça é a misericórdia de Deus, que Deus está dando para o homem se arrepender da vida de independência e voltar a se relacionar com Deus. Por isso, receber a Cristo, ter a Cristo, receber o amor de Cristo, não é uma opção. É uma necessidade para que todo homem receba e volte ao propósito original, volte ao propósito eterno de Deus, de sermos uma família, de muitos filhos semelhantes ao primogênito. A religião ensina se você quiser ou não. A Bíblia não diz isso. A decisão é sua. Mas você vai receber tanto o benefício
quanto à consequência dessa decisão. Por isso, entender que eu já estou justificado através da fé pelo sangue de Cristo, é isso que traz paz ao meu coração. E quando eu erro, eu tenho diante de Deus um intercessor. Ele intercede por mim. Foi homem e viveu nessa terra. Sabe quais são as necessidades do homem. Ele fala assim, pai, ele está falando isso, mas na verdade o que está acontecendo é isso. Ele está pensando isso, mas na verdade eu sei o que está acontecendo com ele. E nós temos um intercessor diante de Deus. Por isso, trocar a preocupação pela paz através da oração é algo muito necessário para que eu possa ter uma vida suprida. A oração não é um privilégio de poucos ou de muitos. A oração é necessidade de todos. Porque quando eu apresento a minha necessidade diante de Deus, Ele pega o meu fardo pesado, que eu não consigo muitas vezes carregar, e me dá um fardo leve e suave. Eu saio de lá, às vezes, com as mesmas necessidades, mas despreocupado, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim. Então, é esse lugar, A oração não é um lugar, é um posicionamento. É uma estação que você encontra no Senhor. E uma vez que você encontra esse lugar, você encontrou a fonte de suprimento para todas as coisas. É de lá. É daquele lugar que você sai suprido. Você chega lá preocupado muitas vezes. Entende o que eu estou falando? Não. Com coisas que você não consegue resolver. Você apresenta para Deus aquilo ali. Ele troca o prisma, te dá esperança. E você sai daquele lugar totalmente transformado. Com paz. A paz que guarda a tua mente, o que projeta, e o teu coração que executa. Quando o projeto não é bom, o que acontece com a execução? Terrível. Tá certo? Terceiro lugar, ele aprendeu a manter a mente saudável. Ele aprendeu que tudo é em Cristo, tudo acontece através de Cristo. Ele aprendeu a trocar as preocupações pela paz através da oração, e ele cuidava muito daquilo que ele pensava. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Uma mente nutrida pelas verdades da palavra é uma mente saudável. A mente saudável gera vida e gera esperança. Lamentações 3:21. Eu quero lembrar aquilo que pode dar o quê? Leia esse versículo, por favor. O apóstolo Paulo tinha preocupações? Você tem preocupações? O que normalmente ou naturalmente nós pensamos quando estamos preocupados ou com necessidades? No problema. E ele se torna a nossa meditação. Não é assim? Naturalmente é dessa maneira que as coisas acontecem. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a trocar essa preocupação por aquilo que é puro, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é de respeito, por aquilo que gera esperança nas nossas vidas. Porque uma mente saudável, nós vivemos um momento hoje onde talvez a maior doença, se fala muito de câncer, se fala muito disso tudo, e realmente isso é bem complicado. Mas talvez a doença mais complicada que nós estamos vivendo nesse século é a doença da cuca. Emocionalmente as pessoas estão quebradas. Você fala um não para a pessoa, é o suficiente para a pessoa desistir de você. E é um tempo onde talvez nós nunca tivemos tantas informações como nós temos hoje. Qualquer assunto que você conversar com a pessoa, ela domina. Pensam muito bem.
Mas nós dominamos tudo do lado de fora. E do lado de dentro, como é que é? Vulneráveis. Sem domínio próprio. E quebrados. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos trazer entendimento de como nós devemos pensar. Por quê? Quando a mente está saudável, viver é bom. Quando você está com a tua mente equilibrada, quando essa máquina que processa tudo, processa as emoções, processa o lógico, toda a informação, ela governa todo o seu corpo. Quando essa mente está funcionando bem, o resto do teu corpo vai funcionar bem e a sua vida também é boa. Porém, quando essa mente ela está fora do prumo, sabe o que é um prumo, não? Quando as emoções elas estão fora do prumo, elas tomam conta da mente. E a pessoa passa a agir somente pelas emoções e pelo sentimento. Quando o racional não está legal, a pessoa anula o sentimento e passa a agir só pelo racional. Só por aquilo que 2 mais 2 é 4, e tal. Tem que colocar isso no prumo. Filipenses 4:11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O centro de alegria do cérebro está no córtex pré-frontal, que está localizado atrás do olho esquerdo e tem o controle executivo sobre todo o sistema emocional. Quando o centro de alegria é desenvolvido com sucesso, regula as emoções, mantém em equilíbrio a dor e o centro de imunidade. Nos dirige a atuar como nós mesmos, ou seja, de maneira equilibrada. Libera neurotransmissores como dopamina, serotonina, que é a única parte do cérebro capaz de substituir as sensações de plenitude produzidas pelo clímax sexual. Ou seja, quando a mente não está funcionando de maneira saudável, como que eu vou estar contente com a vida? Como que eu vou pensar naquilo que é puro? Como que eu vou equilibrar as coisas se, de certa forma, a máquina que produz tudo não está funcionando bem? Então eu entendo que existe uma parte que ela é espiritual e também uma parte que eu preciso aprender a trabalhar com ela. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. Aprenda a lidar com a sua mente. Aprenda a cuidar da sua mente. Porque se ela estiver saudável, viver é bom. Quando ela não está saudável, a gente passa a ter os problemas que muitas vezes nós estamos vivendo nessa geração. Mesmo em meio às necessidades e lutas, o apóstolo Paulo nos ensina o cuidado que precisamos ter com o que armazenamos em nossa mente. Vivemos em um tempo em que diariamente recebemos muitas informações. Por isso, da mesma forma que periodicamente precisamos reciclar os programas tecnológicos para não sobrecarregá-los com muitas informações, assim também precisamos cuidar da saúde mental. Uma mente cansada não pode ser alegre. E esse é o segredo de nós termos uma vida suprida. Entender que existem limites. E você precisa respeitar esse limite. Para quê? Para que você possa ter uma vida suprida. Deus quer nos levar a uma maturidade onde eu possa dizer não, sem ter a preocupação se a pessoa vai gostar ou não. Porque nós nos condicionamos a ter que fazer tudo para os outros. Nos cansamos e desistimos na caminhada. Esse não é o projeto de Deus para nós. Precisamos nos ajudar, sim. Mas antes de ajudar lá, eu preciso ajudar. Eu preciso estar saudável. Eu preciso estar suprido. Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo. Para quê? Para que eu possa ter uma vida suprida.
para que eu possa viver e viver com qualidade. A qualidade não está somente naquilo que eu tenho. A maior qualidade é como é que eu estou vivendo a minha vida. E ter esse entendimento, eu poder pensar essas coisas e buscar ajuda se for necessário. Porque quando alguém tem uma necessidade espiritual, faz o quê? Vai tentar resolver a necessidade espiritual, né? E quando a necessidade é emocional, o que tem que fazer? Precisamos cuidar do emocional, precisamos cuidar do físico, precisamos cuidar do mental, precisamos cuidar desse corpo que Deus tem nos dado. Porque nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo de Deus. A vida plena passa por esses processos. E aprender a lidar com cada situação dessas é muito necessário. E o último ponto. Uma vez que eu entendo que Cristo é a razão de tudo. Eu troco as minhas preocupações, eu aprendo a trocar as minhas preocupações. Elas vão existir, elas vão fazer parte da vida. Pela paz. Uma pessoa preocupada e uma pessoa em paz, é visível a situação. E eu preciso aprender os meus limites, eu preciso aprender a cuidar de mim, cuidar da minha mente. Porque quando eu troco a minha mentalidade, quando a mente é saudável, a vida também, como consequência, é boa. E por último lugar, o apóstolo Paulo aprendeu a ser grato. Filipenses 4:10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. A gratidão é receber visão para ver as coisas de maneira positiva, sem deixar de ser realista. Não adianta fechar os olhos para a coisa. Eu vejo a realidade, mas eu também consigo ter os olhos bons para retirar o bom daquela situação, sem deixar de ser realista. A gratidão silenciosa não é útil a ninguém. É por isso que devemos trabalhar para cultivar um coração grato. Devemos nos esforçar para expressar a gratidão continuamente. A gratidão deve ser uma atitude intencional, que nos leva a agradecer pelas pequenas ou grandes conquistas. Ou seja, é uma expressão de quem está satisfeito e suprido por dentro. A gratidão é uma expressão de quem está realizado, de quem está bem com ele mesmo. E é isso que nós precisamos entender. O meu relacionamento com Deus tem que gerar essa cura em mim, essa transformação em mim, esse restabelecimento da vida de Deus em mim. E quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou bem por dentro, automaticamente a gratidão naturalmente vai aparecer. Olha o que fala Abacuque 3,17. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Tudo estava bem na vida de Abacuque, mas ele como estava? Ele estava bem, por isso ele dava graças. Esse segredo que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Filipos. Do lado de fora nem sempre tudo vai estar bem, porque nós vivemos num mundo caído. Mas quando está bem do lado de dentro, e para estar bem do lado de dentro, eu preciso aprender a cuidar de mim. Aprender o segredo de viver suprido. Quando está bem dentro, automaticamente você vai ter essa expressão. Você vai viver bem, você vai ter uma vida de qualidade e você vai se alegrar no Senhor. Nem sempre teremos tudo o que precisamos. Eu vou ser feliz quando eu vou ter isso. Você já falou ou não? Se não falou, vai falar. Veio um técnico da restaurar a internet lá em casa essa semana
Aí ele olhou para um aparelho do Leb e falou assim, esse aparelho está velhinho. Ele falou, eu estou querendo o novo. Eu vou ser feliz quando chegar lá. Que mentira! É para você ser feliz agora, hoje. Quando chegar lá, é outra situação. Deus quer te dar vida plena hoje. Deus quer te realizar hoje. Deus quer te abençoar hoje. E amanhã não te pertence nem me pertence. Pertence somente a Deus. Deus quer te fazer feliz hoje. Deus quer te suprir hoje. Aonde que eu encontro isso? Somente em Deus. Nem sempre teremos tudo o que precisamos. Porém, temos um Deus que usa um coração grato para criar o que não existe. Somente consegue dar graças antes quem crê na abundância de Deus. Conclusão. Por favor, os meninos do louvor venham para cá. Vemos na vida do apóstolo Paulo um homem com muitas necessidades. Alguém que passou por várias estações. Porém, todas elas trouxeram ensinamento e experiência. Essa experiência revelou um segredo. Qual que foi o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você perguntar para o Edinho a experiência que ele teve na cura, hoje ele vai falar, eu passei por essa experiência e eu posso dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece. O que você está passando hoje? Em Deus, tudo é possível. Não há limites. Deus não veio só nos dar vida, Ele veio nos dar vida abundante aqui ainda nessa terra. E no céu, o céu é céu. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja de Filipos, e eu creio que ela está sendo atualizada para nós hoje, na nossa realidade. O que você está precisando? O que você acha muito necessário nesse momento na sua vida? Tudo eu posso naquele que me fortalece. O limite está onde? O limite está onde? Em mim. Quando eu tiro esse limite que está em mim, eu passo a crer em todas as coisas. Certa situação, um pai apresentou um filho para os discípulos e esse menino estava possesso. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus, o pai chegou para Jesus e falou assim, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus foi, e antes de expulsar, ele perguntou, Jesus, os teus discípulos não puderam, mas se você puder, faz alguma coisa. Aí ele falou, se eu posso? Se eu posso? A questão não é se eu posso, a questão é se você crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O menino está limpo, o menino foi liberto. Porque tudo é possível. Quando você está na presença de Deus, quando você está diante do teu Deus, não há impossível para Deus. E Deus quer nos dar uma vida suprida. Deus quer suprir as nossas necessidades. Vamos colocar de pé, eu quero orar por mim e por você. Tem uma necessidade que é a maior de todas, que é
de nós recebermos a vida de Deus através de Cristo Jesus. O Verbo se encarnou como homem, viveu entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele morreu pelos meus pecados, mas também ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele comprou povos, línguas, raças e nações. Todos, hoje, através de Cristo, temos acesso novamente ao Pai. Mas Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Só Ele pode me dar vida. Amém. E o que eu devo fazer? A palavra fala: aqueles que confessam o Filho diante dos homens, também será confessado diante do Pai. Aqueles que negam o Filho diante dos homens, também será negado diante do Pai. O nosso Deus é um Deus amoroso e nos dá oportunidades para nós entendermos e voltarmos a viver essa vida plena. Feche seus olhos por um minuto e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi hoje que tudo eu posso em Ti, que me fortalece. Mas também entendi que sem Ti eu nada posso fazer. Por isso hoje eu reconheço, eu Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida sem reservas para ser totalmente suprido emocionalmente, fisicamente e para nascer de novo no Espírito. Recebe minha vida, escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. E a partir de hoje eu quero andar contigo. Quero oferecer a minha vida a Ti, e todos os dias quero viver na Tua presença. No nome de Jesus.